Se a cadeia carbônica tiver só carbono primário e secundário, cadeia normal. Não há necessidade de selecionar a cadeia principal. Todo o composto vai ser a cadeia principal. Agora, se a cadeia tiver pelo menos um carbono terciário ou quaternário, você terá uma cadeia ramificada. E aí sim você deverá selecionar essa cadeia principal. Então, preste atenção. Isso se tratando, nós vamos falar só de alcanos hoje, tá? Porque como a gente tem poucos minutos aí, semana que vem a gente vai falar dos alcenos e dos alcinos. Hoje eu vou falar agora só de cadeia ramificada de alcanos, que só tem ligações simples entre carbonos. Então, quais são os critérios que eu tenho que utilizar quando uma cadeia ela é ramificada e saturada, ou seja, só tem ligações simples entre carbonos. E ela é ramificada também, né, no caso. A cadeia carbônica, ela vai ter um número máximo de carbonos possíveis. Se você tiver mais de uma possibilidade com esse número máximo de carbonos possíveis, você vai ter que selecionar a cadeia que for mais ramificada. Como assim? Olha só o exemplo. Eu tenho esse primeiro exemplo aqui de um alcano, que é um hidrocarboneto que só tem ligações simples entre carbonos. Então, ela é uma cadeia ramificada porque esse carbono que está com o número 2 aí é um carbono terciário. Então, eu tenho que selecionar como cadeia principal. Quais seriam as possibilidades que eu teria para a cadeia principal? Você tem que testar todas as possibilidades. A primeira possibilidade é essa que eu selecionei aí, que é a cadeia linear com 5 átomos de carbono, que é essa que eu vou destacar aqui em vermelho. É essa aqui que foi a cadeia principal que eu selecionei. E ficou só um CH3 para o lado de fora, só uma ramificação, um radical. Que a gente acabou de ver que quando tem um carbono como radical, eu chamo ele de metil. Então, essa seria a primeira possibilidade. A outra possibilidade seria essa aqui, ó. Quantos átomos de carbono tem nessa opção que eu selecionei aqui, pessoal? 5 da mesma 5 átomos de carbono. Quantas ramificações ficou? uma. Uma. Qual a opção que eu vou escolher? Qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas, porque os dois critérios são iguais. Nas duas opções eu tinha 5 átomos de carbono na cadeia principal e tinha uma ramificação. Então, eu vou deixar a outra opção como cadeia principal, porque eu já coloquei até a numeração para vocês. A minha cadeia principal foi essa. Então, depois que eu seleciono a cadeia principal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que numerar os átomos de carbono dessa cadeia principal. E qual é o critério que eu uso para uma cadeia que é ramificada e saturada, só com ligações simples entre carbonos? O critério que eu utilizo é, eu tenho que começar a numerar a cadeia carbônica do lado que é mais próximo da ramificação. Por quê? As ramificações têm que ter os menores números possíveis. Como vocês podem ver, eu comecei a numerar da esquerda para a direita. E aí a ramificação está no carbono 2. Se eu começasse a numerar da direita para a esquerda, vou até colocar com uma cor diferente para vocês verem aqui, ó. Se eu começasse a numerar da direita para a esquerda, olha como é que ia ficar. 1, 2, 3, 4 e 5. A ramificação estaria em qual átomo de carbono? 4. 4. Na primeira numeração que eu fiz, a ramificação está em qual carbono? 2. 2. Então, eu vou utilizar a numeração da esquerda para a direita, porque a ramificação está com um número menor. E ela sempre tem que ter os menores números possíveis. Depois que você selecionar a cadeia principal, numerar os átomos de carbono da cadeia principal, aí sim você pode dar nome, tá? E aí, quando a cadeia é ramificada, qual é a ordem que eu vou usar? A ordem é igual àquela outra que a gente viu, que é prefixo, sufixo e infixo lá. A diferença é que você vai citar as ramificações antes e em ordem alfabética. Então, quando a cadeia é ramificada, eu cito primeiro as ramificações em ordem alfabética. Depois eu cito o prefixo, que tem a ver com a quantidade de carbono da cadeia principal. Depois eu cito o infixo, que tem a ver com o tipo de ligações entre os átomos de carbono. E por último, eu cito o sufixo, que tem a ver com o grupo funcional. Então vamos ver esses dois exemplos aqui e a gente fecha a nossa aula. Olha só. Então a ramificação que eu tenho é só esse CH3 aqui. A gente sabe que é o metil, que só tem um átomo de carbono. Esse metil está no carbono de número 2. Então eu coloquei aqui, ó, 2, porque é a posição que essa ramificação está. E essa ramificação a gente chama ela de metil.
Então, 2-metil. Significa que eu tenho um CH3 no carbono 2 da cadeia principal. Se tem minha ramificação. Agora eu cito a quantidade de carbonos na cadeia principal. Se tem 5 átomos de carbono na cadeia principal, eu uso o prefixo pent. Se só tem ligações simples entre carbonos, eu uso o infixo an. Se é hidrocarboneto, eu uso o sufixo o. Tá? Vamos para o próximo exemplo. E a gente fecha nisso aí. Luísa, você anota para mim, fazendo favor, que eu estou nesse slide para eu lembrar na próxima aula. Fazendo favor, tá? Tá bom. Beleza, obrigada, bem. Olha o próximo exemplo. Quantas possibilidades eu teria de cadeia principal? Você tem que testar todas. A primeira possibilidade que eu vou marcar aqui vai ser essa, ó. Quantos átomos de carbono tem nessa possibilidade? 5. 5. Só que está ficando duas ramificações. Beleza, 5 átomos de carbono. Olha essa possibilidade aqui, ó. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 6. É a quantidade maior ou menor que a anterior? Maior. Maior. Então, você pode utilizar, você vai descartar a anterior e vai até então utilizar essa. Tem mais alguma possibilidade? Olha só, tem. Essa que eu selecionei tem 6 átomos de carbono e ficaram 2 ramificações do lado de fora. Outra possibilidade seria essa aqui, ó. Quantos átomos de carbono tem nessa possibilidade? 6. 6, igual ao anterior. Quantas ramificações tem? 2. 2. É igual ou diferente da anterior? Igual. Então, você vai escolher qualquer uma das duas, tá? Tanto faz nesse caso. Então, eu vou selecionar essa aqui, porque eu já tinha numerado ela. Então, ó, selecionei a cadeia principal com o máximo de carbonos possíveis. Agora, eu vou numerar os átomos de carbono. O que acontece? Eu comecei a numerar da esquerda para a direita, porque quando eu começo da esquerda, as ramificações são no carbono 2 e 4. Se eu começasse da direita para a esquerda, ó, ia ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí as ramificações estariam no carbono 3 e 5. Da esquerda para a direita ficou nos carbonos 2 e 4. Então lembra que as ramificações têm que ter os menores números possíveis. Por isso que eu selecionei a numeração da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Depois que eu numerar, vou dar nome para o composto. Começa das ramificações. Então, ó, essas ramificações que eu tenho aí são ramificações iguais, que é os metis aqui, o CH3. Então, como eles são iguais, eu vou citar primeiro qual é a localização dos carbonos, separados por vírgula. Então, no carbono, ó, 2, e no carbono 4, tá aqui separado por vírgula. Eu tenho 2 grupos, então o prefixo está aqui, ó, di, e eu tenho 2 grupos metis. Então, 2,4 dimetil. Citei a cadeia, agora eu vou citar a cadeia principal, que tem 6 átomos de carbono, prefixo X. Só ligações simples entre carbonos, infixo an. Se é um hidrocarboneto, eu uso o sufixo O. Ficou claro esses 2 exemplos aí, pessoal? Sim. Ficou? Então, olha só. Vou acabar nossa aula aqui agora, então. Eu gravei essas 2 partes, tá? Vou subir isso lá para